Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismat Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre unidades de radiação. Vamos lá. Tem uma radiação interessante, radiação gama, que ela é ionizante, ela é altamente energética e altamente penetrante. O raio-x energético, né, também é penetrante e é também ionizante. A radiação eletromagnética é constituída de fótons, né? Agora, o que é difícil em física de radiação é unidades de radiação. É um assunto que nos livros de física nuclear tem uma ou duas páginas lá, tem livros de física nuclear que simplesmente eles passam batido nesse assunto. E é interessante porque unidades de radiação você pode saber os efeitos biológicos da radiação. Então, por isso que é muito importante saber as unidades de radiação. Saber quais são os efeitos de você está tomando uma alta taxa de dose ou não, baixa taxa de dose ou não. Já houve acidentes na área nuclear, né? Chernobyl, acidente de Goiânia, né? 3 Mile Island, nos Estados Unidos. Então, por isso que essa matéria é importante, essas unidades, entender. Os físicos lá no fim da década de 20, eles já conheciam os efeitos danosos do raio-x, que é altamente ionizante. Então eles tentaram definir uma unidade, Röntgen, né? O descobridor do raio-x. O Röntgen, o que é um Röntgen? É a quantidade de íons criados em 1 centímetro cúbico de ar seco, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, que é 0,011,293 gramas de ar. Então, isso é para fótons, né, de gama e raio-x energético. Então, definiram isso aí, né? Um Röntgen gera uma unidade de carga eletrostática aqui. Então, ele foi definido, né? Eles definiram, então, essa é a taxa de exposição. Se for por hora, se for dose absorvida, não tem a relação com o tempo, é só dose, né? Em 1 hora você tomou 1 Röntgen. Taxa de exposição, 1 Röntgen por hora. Então é definido isso aí. 1 centímetro cúbico de ar seco gera uma unidade eletrostática de carga, de íons, né? Que ele ioniza, radiação ionizante. Lembrando, no sistema CGS, 1 coulomb é 3 vezes 10 a 9ª unidade eletrostática de carga. Algumas vezes chama de coulomb. Aí a dose, 1R, eles calcularam a energia que é depositada aqui em 1 grama de ar. Deu 88 erg por 1 grama. Definiram dose, que dá 2,58 vezes 10 a menos 4 coulomb por quilo. Do ar, né? Porque é grama, né? E aqui passou para o Sistema Internacional de Medida. Então tá aqui, ó, lá na década de 20 e 30, tá lá, erg, ou seja, energia, né? Lembrando que a unidade de energia no sistema CGS, 10 elevado a 7 erg corresponde a 1 joule. Grama, né? 1000 gramas, 1 quilo. Então tá aqui, ó, coulomb, que é a unidade no sistema internacional, coulomb, unidade de carga. Então tá aqui a relação. Tudo definido, para gama no ar. A dose absorvida, 1 rad, aí eles inventaram a dose absorvida na matéria. Então será definido 1 rad é 100 erg por grama, na matéria, definiram. Radiation absorbed dose. Né? Porque ali era o ar definido, aí passou para definir para a matéria. E para a matéria humana, que é interessante, os efeitos biológicos na radiação humana, radiação gama. Então, aí eles criaram o REM, naquela época lá, Röntgen Equivalent Man. Então, 1 REM no homem para gama é isso aqui, é 1 rad 100 erg por grama. Lembrando que 1 joule é 10 a 7 erg. Então, é tudo definido. Um REM, Röntgen equivalente REM, porque estava interessado no efeito biológico no homem. Calculando para o ar, eles chegaram que 1R é 0,86 rad no ar. No corpo humano, 1R é 0,96 rad no corpo humano.
cálculos. Aí através de cálculos chegou isso aí. 1R é quase 1 rad. Novamente, no sistema internacional veio outra unidade, né? É o Gray, que é a dose absorvida, principalmente em material biológico. Um Gray é 1 joule por 1 quilo, é energia por massa, que é 100 rad, radiation absorbed dose, 100, que é 1 sievert. Então a unidade, em vez de ser Röntgen por hora, lá passou a ser sievert no sistema internacional. Mudaram a unidade antiga, Röntgen por hora, inclusive os instrumentos antigos, detector Geiger-Miller, detector de radiação, câmara de ionização, estão em Röntgen por hora, milirem por hora. Muitos, a partir dos anos 2000, que começaram a colocar sievert por hora. Mudaram. Quando eu trabalhei lá no IPEM, a maioria dos instrumentos americanos ou franceses, Röntgen por hora, milirem por hora. Então, aí entrou, aí pós anos 2000, aí o instrumento começou a ficar em sievert, e ficaram digitais também, eletrônica. Então, um sievert 100 Rem, Rem que é equivalente em meio, né? Energia por massa. Aí os cientistas descobriram o seguinte: todos esses cálculos é para radiação gama ionizante, penetrando no ar, ou na matéria, ou no material biológico, no ser humano. Só que os efeitos biológicos, dependendo de um Röntgen de gama, não produz o mesmo efeito de Röntgen de nêutrons ou de prótons. Então, aí tem um fator de qualidade. Porque aí criaram esse fator de qualidade. Um sievert é 1 Gray, a dose absorvida, vezes o fator de qualidade. O fator de qualidade é 1 para gama, tudo calculado lá de 1. Mas, por exemplo, para nêutrons varia de 5 a 20, dependendo da energia do nêutron. Se é nêutron térmico, de média energia, de altamente energético, o efeito, o dano biológico é maior. Prótons acima de 2 MeV, fator 5 vezes mais. Você tomar 1 R de prótons é 5 vezes pior do que próton energético. E o alfa é pior ainda. O alfa é núcleo de hélio, apesar de ser uma partícula pesada, só que ele é muito ionizante. Ele anda pouco na matéria, mas o estrago dele é grande, então o fator dele é 20. Né? Por isso que depositar elemento radioativo, emissor alfa na pele, o dano na pele é muito grande. E se inalar, engolir, muito grande. Alfa, porque é 20. Ele destrói todas as células em volta. O gama, ele atravessa o corpo humano. E você tem que tirar raio-x de pulmão, né? Ele atravessa, né, todo o corpo humano e é absorvido um pouco mais pelo cálcio. Aí não sensibiliza a chapa fotográfica, né? O resto ele passa batido. O alfa não, o alfa ele sai rasgando. O nêutron também, ele ativa e sai um dano biológico muito grande. Então por isso que tem um fator de qualidade. O fator de qualidade para gama é 1. É uma radiação ionizante, mas ela é muito penetrante. As outras radiações têm uma penetração menor, né? Elétrons, penetração menor, mas o dano é maior, pelo menos na periferia. Até 1991, o limite de exposição no corpo era 50 milisievert, que é 5R, né? Sempre trabalhei lá no IPEM, era 5R por ano. Aí de 1991, o pessoal resolveu abaixar esse nível aí. Mudou para 2R por ano, ou 20 milisievert. Mudaram, abaixaram. É aquela velha história, né? Quanto mais proteção, melhor. Né? Quanto menos dose tomar, melhor. Então, para trabalhadores de áreas nucleares, raio-x ou áreas correlatas, né? O público é 1/10 disso aí, se eu não me engano. Então, quem trabalha na área nuclear, 2R por ano. Né? Aí você faz os cálculos por mês, por dia, para que dê 2R. Ele pode ultrapassar essa dose aí, mas ele fica afastado, aí o outro ano toma menos, porque dose acumulativa. Exemplo de dose absorvida, interessante isso aqui, ó. Chapa do pulmão, é 0,5 milisievert, 0,5R. Então, como é um flash, né, o raio-x energético,
você fica aí na frente da máquina, o operador liga o raio-x, é um flash, que nem um flash de uma fotografia, é uma fotografia mesmo. Tira o flash, a dose é 0,5 R. Não deve dar nem um segundo, né? Tem que abrir e fechar. Mas é dose muito alta. Imagina a pessoa ficar 1 hora na frente. Dose letal, queima, né? O raio-x do dente também, aquela maquininha que coloca no dente, 0,02 R. Mas também é uma foto, né? A maquininha coloca lá e tira uma foto. Usa raio-x. Tratamento de câncer, tem aquelas bombas de radioterapia, né? Bomba de cobalto 60 ou césio 137. Aquela bomba de césio 137 que foi abandonada lá em Goiânia, causou um acidente lá em 1987. Inclusive eu fui trabalhar lá. Eu, como funcionário do IPEM, né? Eu era técnico de produção radiológica, fui lá trabalhar. Então, bomba de cobalto 60, césio 137. Doses altas para queimar célula cancerígena. É um feixe localizado, né? Colimado. Então, é um local específico feito para queimar mesmo as células cancerígenas, né? Por isso que usa a bomba de cobalto. Antigamente usava raio-x, né? Não sei se hoje para radioterapia usa raio-x de altamente energético. Exemplo interessante. Esse é um exame interessante. Doses tomadas pelos astronautas do programa Apollo. Se você pesquisar lá na internet, varia de 12R até 15R. 14, 13, 12. Então eu coloquei aqui de 12R até 15R. A viagem durou 3 a 4 dias, né? Eles passaram próximo ao cinturão Van Allen, chegou a ficar um dia lá na Lua e voltaram para a Terra. E aproximadamente 3 a 4 dias de viagem. Se os astronautas ficassem 30 dias lá na Lua, eu fiz um cálculo grosseiro. Um dia na Lua, eu coloquei aqui 10R que ele tomou lá. 10R. Se ele ficar um dia na Lua, 10R. Vezes 30 dias, 300R ele tomaria de dose lá na Lua. Acima de 100R começa a aparecer os efeitos na pele, eritema, queimação. A dose letal, 50%, entre 300R e 400R. Essa é a dose que mata 50% das pessoas. E o astronauta lá na Lua, se ele ficasse 30 dias, tomaria 300R. Morreria de radiação. E, conclusão, esse negócio de morar na Lua, complicado, né? Teria que morar em cavernas, né? Blindagem, né? E a Lua tem vácuo, né? Você vê. A Terra, a dose aqui na Terra é menor por causa do Sol, por quê? O raios cósmicos também, por quê? Porque tem uma blindagem enorme da atmosfera, né? Que blinda muita radiação. Sem a atmosfera aqui, a radiação aqui mataria todo mundo. Ultravioleta, prótons do Sol, e prótons lá dos raios cósmicos. Então a própria atmosfera é uma blindagem. A Lua não tem atmosfera. Então a dose é alta, por isso que eles ficaram pouco tempo lá na Lua. Não deu um dia lá e já saíram. Ficar 30 dias lá, não aguenta não. Marte é um pouco mais afastado que a Lua, né? É 1% a densidade da atmosfera em relação à Terra, mas tem dose lá também. Teria que ficar nas cavernas. Interessante isso aí, né? Se o homem quiser morar na Lua ou em Marte, ele vai ter que morar em caverna, blindado lá, uma vida difícil, né? Conclusão. As unidades mudaram desde a década de 20, lá no fim da década de 20, Röntgen por hora, Millihem por hora, Siever, Gray, até que estabilizaram, né? Os físicos foram mudando, até que estabilizaram. Dose absorvida para Gray e taxa de exposição Siever. Mas, lembrando que tem muitos instrumentos antigos aí, que estão funcionando até hoje, é Röntgen por hora, Millihem por hora. Muitos. A maioria. A partir dos anos 2000, vieram essa unidade, Siever por hora. Tem um detector Geiger, Siever por hora. Então, interessante isso aí. É complicado, mas é interessante. É importante para ter noção de quanto que dose que a pessoa absorveu, né? Existe dosímetro específico, né? Para dose de radiação gama, né? Esse detetor Geiger para detectar radiação gama, câmara de ionização,
para que as pessoas não saberem o quanto de dose deve tomar. E as unidades, né? Que os físicos vão mudando as unidades, né? São complicados, né? O físico é uma ciência complicada, eles mudam as unidades. Agora estabilizaram, né? Em Gray e Silver. Tá bom? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!